Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. É o que nós desejamos. Vamos orar iniciando o culto desta noite. O nosso culto é das 7 até às 9 da noite. Se terminar um pouco mais cedo, não estranhe, porque geralmente às vezes o culto termina mais cedo, mais tarde, isso é natural. Mas a norma, o horário, é das 7 às 9. Vamos orar iniciando o trabalho desta noite. Hoje, domingo, domingo, novembro de 2025, e nós iremos iniciar o culto desta noite pedindo que Deus lhe proteja, que Deus lhe guarde, você e a sua família, e que nós venhamos estar cada dia abundantes na obra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, por ter acordado com saúde, com vida. Deus maravilhoso, seja conosco neste culto, nos dirige, nos orienta neste culto no Ministério Assembleia de Deus DIJ. Que caia por terra todo principado, toda potestade, toda alta e prestada maldade neste mundo tenebroso. Caia por terra todo mal, que caia por terra toda dor, toda aflição, todo desespero, todo cansaço, toda ira, todo furor, toda maldade, toda impureza, todo fracasso. Caia por terra tudo aquilo que não presta, caia por terra todo mal, todo peso contra este trabalho que tem uma visão, tem uma origem, tem um propósito, e certamente surgirão muitos levantes, mas nós iremos continuar com este trabalho, iremos nos fortalecer no Senhor, buscar no Senhor a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Como diria o livro de Esdras, na Bíblia Sagrada, o Senhor nos alegrou, por isso estamos alegres. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Então vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Vamos ler 3 textos, porque nós não iremos ter louvor em virtude de limitações técnicas, Não iremos ter louvor, vai ser um culto que nós iremos ler 3 textos da Bíblia e logo após a mensagem desta noite. Primeiro texto que nós iremos ler está lá em Deuteronômio 28. Tem como título As Bênçãos Anunciadas no Monte Gerizim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus hoje ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus.
Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua mansadeira. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que tocares na tua mão, e te abençoará nos teus, que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, que o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, a terra que o Senhor jurou aos teus pais te daria. O Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na sua terra, no seu tempo determinado, para abençoar toda a obra da tua mão. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo. Obedecereis os mandamentos do Senhor teu Deus. Teu Deus que te hoje te ordeno para guardar, cumprir, e não te desviarás de todas as palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para o servir. Louvado seja o Senhor. O segundo texto que queremos ler está lá em Salmo, capítulo 75. Salmo, capítulo 75. E a ti, Deus, glorificamos a ti. Damos o louvor, pois teu nome está perto. As tuas maravilhas declaram. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente a terra e todos os seus moradores. Então, dissolvidas, mais fortaleci as suas colunas. Selá. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a vossa fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem
faleis altivamente com dura cerviz. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é juiz, um abate e o outro exalta. Porque na mão do Senhor um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, o qual dá beber certamente a todos os ímpios da terra. Soberão e beberão, e eu declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. O terceiro texto que iremos ler nesta noite está em Mateus 24. Mateus 24, iremos ler o quarto texto que será a pregação desta noite. Só lembrando que não iremos ter louvor porque não temos ainda os recursos técnicos para que nós possamos apresentar o louvor, porque o louvor tem que ser apresentado de maneira digna, né? De maneira correta. Aqui neste caso com um instrumento acompanhando, né? E não precisa de microfone, só instrumento acompanhando, pronto. Temos aqui uma caixa, temos aqui uma guitarra, mas ainda não temos. Temos aqui uma caixa, uma guitarra, mas podemos também fazer. E vamos fazer também, né? Agora nos deu uma boa ideia. Vamos fazer bonito para Jesus. Vamos cantar os louvores que eu fiz há muito tempo atrás, que eu compus há um tempo atrás. Nós iremos cantar com instrumento. Iremos cantar 3 louvores. Iremos ler o terceiro texto e logo após iremos pôr os louvores. Mateus capítulo 24. E olhando Jesus, saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes diz: não vedes tudo isto? Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Tudo isto é o princípio das dores. Então hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiar de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros.
e por se multiplicar a iniquidade, a mão do mundo se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Agora iremos cantar os louvores para a honra, para a glória do Senhor. O instrumento não funcionou, às vezes o inimigo coloca impedimentos, né? Trava o instrumento, trava o som. Nesse caso a caixa travou, não funcionou. Temos aqui um clube, uma guitarra, poderíamos tocar e louvar, mas iremos cantar na capela. Mas o certo é que nós iremos. O certo
é que nós iremos continuar com o culto a Deus, porque não é nosso. O culto é o culto a Deus. Por muito tempo eu andei sozinho, procurando a paz. Não achei lugar nenhum, porque faltava Deus em mim. Só em Deus que encontro a paz. Ele é o Deus que vai mudar mais e mais. Não consigo viver sem Deus. Quem sou eu sem o seu amor? A verdadeira paz está em ti. A te ofereço meu louvor. Como pode viver o homem sem a paz de Deus? Deus oferece o que o mundo nunca poderá me dar. Só em Deus se encontra a paz. Ele é o Deus que vai mudar mais e mais. Não consigo viver sem Deus. Quem sou eu sem o seu amor? A verdadeira paz está em ti. A te ofereço meu louvor. Vale a pena acreditar, acreditar que Deus pode mudar. Porque existe o caminho, e a paz vou encontrar. Essa música é de um colega meu chamado Leno, eu costumo chamar ele de Leno Grohl, né? Uma alusão a David Grohl, que era o baterista do Nirvana, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só uma brincadeira minha que a gente faz. Era um bom baterista, David Grohl, e Leno também é um bom baterista. O nome dele é esse mesmo, Leno, que o nome dele é Lenivaldo, mas ele costuma se chamar de Leno. É um servo do Senhor, está aí sempre louvando a Deus, né? E que nós possamos orar pelo irmão Leno, possamos orar também pelo agora pastor Tiago, que nós venhamos orar pelas suas respectivas famílias também. E assim pedimos a você que ore pelo nosso Ministério Assembleia de Deus, Ministério DJ, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse ministério que começou há 3 meses, nós ainda não temos um lugar para nos congregar,
Estamos começando em casa, a moda antiga, né? Dos antigos ministérios que começavam em casa, nos lares, e daí em diante crescia de uma maneira exponencial, uma maneira extraordinária. Né? E Deus faz, Deus é poderoso para fazer. Se o nosso ministério vai crescer a proporção grandes ou não, isso nós não sabemos. Mas que nós iremos fazer, obra de Deus, o ano todo, cada ano nós iremos fazer isso. Você pode ter certeza que nós iremos fazer, que nós vamos trabalhar o ano todo para que nós venhamos fazer a obra de Deus e estar preparado também para toda boa obra. Vamos cantar mais um louvor. Essa eu fiz em 2011. Está 14 anos essa música. É uma música que eu fiz inspirado na passagem bíblica da história de João Batista, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O oceano está aberto, existe água do deserto, esse é o caminho do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O oceano está aberto, existe água no deserto, esse é o caminho do Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O oceano está aberto, existe água no deserto, esse é o caminho do Senhor. Essa outra que eu irei cantar agora, tá também com 14 anos que eu fiz essa música, né? 2011 que eu fiz essa música. Diz assim: eu sempre quero estar em comunhão, sentir a tua presença no meu coração. Eu quero mergulhar na tua luz, andar de mãos dadas com meu amigo Jesus. Somente até aqui. Agora nós iremos para a palavra do Senhor. Teremos exatamente 1h30 para falar da palavra do Senhor. Prepare o seu coração, prepare você que vai assistir exatamente quando nós terminarmos de gravar aqui.
Vão ser 1h30 de pregação. Nós iremos ser usados por Deus agora. E Deus vai te esclarecer muitas coisas. E você vai ser abençoado por Deus. Espero que você possa guardar essa palavra no seu coração. Possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E viver os seus melhores dias. E não olhar Jesus somente como um resolvedor de problemas, mas olhar Jesus como Salvador, como teu Salvador. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17, de 1 até o final do capítulo. Nós iremos ler todo o capítulo. Vão ser 1h30 de pregação da palavra de Deus. Hoje nós estamos liberados para pregar a palavra de Deus, porque hoje é domingo. Hoje é o dia da ressurreição de Cristo, né? Jesus Cristo, como a própria Bíblia diz, morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Então, dia de festa para todos nós cristãos, todos nós que servimos a Cristo. É tempo de celebrar, é tempo de pregar a palavra do Senhor, é tempo de cantar, é tempo de pregar a palavra do Senhor, é tempo de fazer a obra do Senhor e é tempo de levar essa palavra a você em nome de Jesus. Eu já localizei o texto aqui, Provérbios capítulo 17, versículo de 1 até o versículo 28. Provérbios capítulo 17, versículo 1 até o